Sejam bem-vindos a mais um videocast da Sociedade Portuguesa dos Farmacêuticos nos Cuidados de Saúde. Eu sou Ana Sofia e tenho hoje comigo a doutora Martinha Garcia, diretora dos Serviços Farmacêuticos do Cesaram, e vamos falar de descentralização do ambulatório e de administração de injetáveis. A doutora Martinha uma vez ouvia dizer que a necessidade aguça o engenho e acaba por ser uma inspiração aqui nestes cuidados de saúde integrados. Pode partilhar a sua experiência? A experiência do Cesaram, é minha, é do Cesaram. Nós começamos há muito tempo, não é só agora, esta proximidade. Em 1992 começamos e fomos pioneiros, penso que fomos pioneiros, na administração de nutrição parentérica ao domicílio. E por incrível que pareça, na altura, era a equipa de enfermagem do serviço do hospital onde o doente estava, que fui a casa para acompanhar o doente. Hoje em dia, são os enfermeiros dos centros de saúde da zona do doente que lá vão e levam a nutrição da farmácia do hospital. Ou seja, mudança aqui de paradigma de proximidade e otimização dos recursos. E otimização de recursos, exatamente. Depois, ao longo dos tempos, especialmente para a ilha ao lado, que não tem o Cesaram, eu não disse o Cesaram, resultou, é o Serviço de Saúde da Região Autónoma, resultou da fusão dos cuidados primários com os cuidados hospitalares e depois com a rede de cuidados continuados e ainda cuidados paliativos, portanto temos tudo. E, portanto, ficamos com cuidados integrados. Neste momento temos cuidados integrados. A farmácia fornece medicação para cuidados integrados, portanto, gera medicação, faz a gestão integrada do medicamento para todas as áreas do Cesaram. E temos uma ilha, 2 horas e meia de barco, 25 minutos de avião, que tem 5.000 e tal pessoas residentes no Porto Santo, mas residentes 3.500. Porque há muitas pessoas até fora de turistas que acabam por dar e estão lá. E tem uma unidade de diálise e claro que isso veio mudar muito o paradigma, porque ao não ter lá um farmacêutico ou um serviço de farmácia, a tempo inteiro, nós temos que pôr lá na mesma medicação para os doentes e é evidente que se tem lá uma unidade de diálise, não faz muito sentido os doentes fazerem diálise no Porto Santo, o nefrologista ir lá e os doentes terem que vir à Madeira buscar a medicação. Então, desde há muito tempo que nós colocamos lá a medicação para os doentes da diálise. Ou em hemodiálise, e no verão, quando os doentes estão também de férias e vão lá passar férias, também fazem lá a hemodiálise, do continente, estrangeiros. E, portanto, o que for preciso, nós acabamos por agilizar e colocar lá. Depois, ao longo dos tempos, e especialmente, já tínhamos alguma experiência também com outros doentes, não no Porto Santo, mas alguns medicamentos de hospitais de dia e de ambulatório que são seguidos no nosso hospital, no hospital do Tornel Mendonça, e que, pela distância, não valia a pena terem que vir ao Hospital de Oncologia só para fazer uma hepatina. Conseguíamos pôr no Centro de Saúde de Santana, o Centro de Saúde de Santana até conseguia fazê-lo em casa, através das visitas domiciliárias, a própria enfermeira passou a fazer em casa. No Centro de Saúde do Porto da Cruz, portanto, também conseguimos pôr um doente a fazer uma alfa, uma antitripsina, em vez do doente ter que vir ao hospital de dia fazer na pneumologia. E, portanto, aos poucos nós já tínhamos uma experiência de... E foi difícil capacitar as pessoas no terreno para esta nova mudança de paradigma? Houve relutância, não da parte dos doentes, mas da parte dos profissionais, porque eram coisas que não... Olha, dos novos não eram da competência deles e dos que estavam nos hospitais de dia, eles eram especializados naquilo. Portanto, toda a gente teve que abrir mão do seu... Da área de conforto. Da sua área de conforto. Mas com vista bem maior, certamente. E perceber o que é melhor para o doente. No fundo, é um cuidado centrado no doente. O cuidado do doente não tem que ser centrado no profissional. O cuidado tem que ser centrado no doente, o que é melhor para o doente. O Porto Santo, a coisa estalou mesmo no Covid. Estalou no Covid e porquê que estalam no Covid?
porque as deslocações são reduzidas. Tínhamos 2 doentes a fazer medicação, rituximab subcutâneo e trastuzumab subcutâneo, no Hospital Dia de Oncologia e da Hematologia também. Portanto, tinha na área da Hematologia Clínica e outro na área da Oncologia, um tumor sólido. E de repente, porque aquilo lá de vir à Madeira quando está tudo parado e fechado. E então, pronto, agilizou-se as formações, as informações. Aqui e o doente catalisador para acelerar processos que, se calhar, se não tivesse existido esta situação tão atípica, teriam demorado muito mais tempo a conseguirmos implementar. Temos que ver essa janela. Foi uma janela de oportunidades, eu acho que foi uma janela de oportunidades. Os doentes começaram a fazer, e quando acabou o Covid também decidiram que não iam voltar a fazer o que estava antes. Então é claro que houve ganhos, não é? Houve ganhos para toda a gente. Poupou-se viagens de avião, poupou-se deslocações, os stresses com os aviões, ter que passar uma noite na Madeira, o acompanhante que tinha que faltar ao trabalho para acompanhar o utente, e então passamos a meter a medicação nos centros de saúde, mesmo na Madeira, ou nos centros de saúde ou no domicílio. Nós temos 400 e tal doentes em domicílio. Vamos mesmo pôr os carros a casa, a medicação a casa. Nunca nessa rede foi contemplada, por exemplo, a presença da farmácia comunitária como parceiro nesta distribuição? Não, porque os doentes preferem, então têm em casa, eles nem sequer têm que ir à farmácia comunitária, e nós usamos os carros das visitas domiciliárias. E acaba por ser também um meio que facilmente é um meio pequeno, e as pessoas ficam bastante satisfeitas por terem a sua medicação em casa. No Porto Santo, o que é que fizemos? Tivemos que pôr lá também a medicação. O que é que daí resultou? Uma necessidade de perceber quem eram os doentes e como é que era. Sem doentes, quem são eles? Sem doentes, quem são eles? E então, aquilo que se fez foi programar e descentralizar um ambulatório com consultas farmacêuticas no Porto Santo. E então, em 2023, portanto já naquela fase pós-rescaldo de Covid, ou ainda rescaldo de Covid, a equipa de farmacêuticos do ambulatório, 6 farmacêuticos em 12 viagens ao Porto Santo, portanto, cada um foi lá 2 vezes, entre março ou maio e dezembro. O que é que eles fizeram? Foram lá ver os doentes e monitorizar, consulta farmacêutica, adesão, dizer quem eram, o que é que faziam, como é que se podia contactar, ver como é que estava feita a medicação, o aconselhamento, a parte da segurança, como é que aquilo devia de ser feito, onde é que devia de ser guardado, por aí fora. Portanto, no fundo, conheceu-se todos os nossos doentes, eram 100. Agora, e teve muito boa aceitação por parte dos doentes desta possibilidade de ter ali o farmacêutico a dar esse apoio tão próximo? Olha, eles ficaram mais ou menos satisfeitos, embora, por exemplo, eles ficaram mais ou menos satisfeitos, embora acho que mais satisfeito ficou a médica do Centro de Saúde. A diretora do Centro de Saúde gostou muito da presença do farmacêutico. De repente tinham os doentes todos muito mais bem controlados. Não, e houve um trabalho a nível mesmo da diálise, que os doentes já lá estavam. Havia doentes transplantados que iam às consultas, que tinham lá medicação que não levantavam, porque também vinham às consultas ao continente e havia medicação em duplicado, ou porque não levantavam, ou porque não tinham. E então foi feita toda uma reconciliação terapêutica. E acabou por ser uma coisa boa para toda a gente, porque limparam-se o que estava em excesso e deixou-se tudo muito acertadinho, os médicos ficaram satisfeitos. E nós, entretanto, paramos, porque também já conhecemos os doentes e por telefone, quando há qualquer questão, resolvemos com o próprio doente, porque já os conhecemos, mas estamos a recomeçar outra vez, mesmo a pedido do próprio centro e da própria médica que quer que voltemos. Ou novos utentes que também estão a introduzir novas terapêuticas. Novos medicamentos, sim, porque entretanto já são 100 e neste momento são 127. 127 que é diferente, que não é do ambulatório. Os de oncologia já acabaram os seus tratamentos, mas aqueles tratamentos estavam a fazer. Agora temos um doente da esclerose, portanto uma especialidade diferente na nossa panóplia de medicamentos para o Porto Santo. Era um doente que vinha fazer o ocrelizumab ao Hospital Dia, 3 horas e meia de tratamento, mais ou menos, com a introdução no mercado do ocrelizumab subcutâneo.
20 minutos, 30 minutos no máximo, com o tempo de espera, ele faz o seu medicamento e vai embora. sem perder o tempo da viagem. E não perde o tempo da viagem, não tem que vir ao Funchal. É um ganho tremendo. E ele fica bastante satisfeito porque ganha o seu dia e isto foi possível graças à articulação com a autorização do CIAI, da direção clínica, agilizou-se entre o ACES, a direção do centro, a farmácia, a equipa da Rocha, do departamento médico que foi à formação aos enfermeiros, e consegui-se rapidamente agilizar a coisa e foi novamente um ganho. Poupa-se a vinda desses doentes todos à Madeira durante o ano. Estamos a falar de 120 e tal doentes, se pensarmos bem, vezes 12 meses, não é? Medicação mensal. Nem todos, há 2 ou 3 que fazem de 6 em 6 meses, como é o caso do Alcrevos, que faz 2 vezes ao ano, e o caso também das leuprorrelinas para a próstata, que faz 2 vezes ao ano, que são de 6 meses. O resto é mensal. São contas assim a um ar. 12 viagens por cada doente ao ano. Tem custos. São custos. Impacto ambiental também. Sem dúvida, porque cada vez mais temos de ter esta consciência ambiental. Exatamente. E perceber que os ganhos em saúde também estão inseridos no ecossistema onde nós estamos, não é? Não é só aquele número de custo daquele medicamento, exatamente, mas todo o processo ali à volta. Muito bem, acho que é uma experiência inspiradora. Acha que a nível de outros locais há atividades similares, há forma de aproveitarmos as experiências uns dos outros de forma a construirmos algo mais sustentado para que possamos ter esta proximidade de forma mais bem distribuída por todo o país? Assim, nós, entretanto, mesmo na Madeira, já temos o Centro de Saúde de São Vicente também com consultas farmacêuticas e na área da nefrologia. Portanto, há outros que querem também. Entretanto, também tivemos que meter os injetáveis da psiquiatria, portanto, que também foi, durante 2 anos, 3 anos, tivemos a metê-los também para ficar em proximidade, e isto num programa que nós temos a nível regional de proximidade em saúde mental também, deixar os doentes na sua área de conforto. Portanto, isto tem acontecido um pouco por toda a ilha e nós temos mais ou menos conseguido dar resposta. Agora, a nível do país, eu sei que os Açores vai usar, a terceira quer usar, a terceira não, o Faial, quer usar para pôr no pico a medicação também, tal qual como fizemos na Madeira. Sei que vão replicar ou vão tentar replicar, portanto, estão empenhados. Seguir aqui bons exemplos. Seguir este exemplo. É mesmo a necessidade de ajuda, aguça o engenho, não é? O país, eu acho que não é fácil, porque assim, estamos a mexer nos jardins de cada um. E todos nós defendemos o nosso jardim, não estou a criticar ninguém. Mas nós temos que pensar mesmo naquilo que é melhor para o doente. E as alterações climáticas estão aí, nós vimos o que é que aconteceu ao país. Estamos a ver o que acontece em todo o mundo, não é? Enxurradas, terremotos, populações isoladas. Sim, intempéries cada vez mais frequentes. E nós temos que garantir que o medicamento chega ao doente. Os nórdicos usam muito este sistema de medicação no domicílio ou nos lares, ou com assistência e com monitorização por telemedicina, e eu acho que nós temos que pensar nesses modelos também, não tanto pela distância, mas se calhar mais pelas alterações e pelo risco que acarreta a deslocação de pessoas em situações agrestes. Ok, muito obrigado pela partilha. Terminamos este videocast e convidamos a que sigam e que partilhem. E até um próximo videocast da SPSCS. Obrigada.